Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre autômatos não determinísticos finitos, ou do inglês NFA, que significa Non-Deterministic Finite Automata. Eu vou utilizar as siglas em inglês, porque são mais comuns e é mais fácil encontrar recursos na internet. Enfim, então vamos seguir na discussão. Eu escrevi aqui o autômato que eu utilizei como exemplo na aula passada. Ele descreve uma linguagem regular muito simples, baseada nessa expressão regular, uma linguagem que envolve repetições dos pares AB ou BA, né? Uma ou mais repetições de AB ou BA. A gente pode seguir esse grafo e ver facilmente que ela faz exatamente isso, né? Por exemplo, esse caminho gera um AB, posso fazer várias repetições desse ciclo para gerar vários outros ABs e repetições desse ciclo aqui geram BAs. Tá? Então, esse é um exemplo simples de um autômato determinístico finito. E o que eu vou discutir agora, então, é como a gente vai generalizar isso, né, para criar uma linguagem mais poderosa para aplicar problemas reais, e, em particular, para descrever expressões regulares, para descrever linguagens regulares. Então, vamos começar na nossa nomenclatura, né, um autômato determinístico finito. Nesse caso aqui, vamos colocar, né, a gente ainda está começando com DFA, e a parte finita do DFA pode ser caracterizada por um conjunto, um número finito de estados e de símbolos de entrada. Bom, isso é muito fácil de entender e eu vou manter essa propriedade, não vou generalizar isso nos nossos autômatos. O que a gente vai mudar é a parte determinística. Né? E de onde vem essa nomenclatura determinística? A ideia de determinismo aqui não é que eu vou generalizar o autômato para que ele faça transições aleatórias, mas o que vai ser a minha fonte de indeterminismo é permitir com que esse autômato execute transições que não são dadas inteiramente pelo estado e pelo símbolo de entrada. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai discutir como que eu vou quebrar essa regra de determinismo. Vocês vão ver que não é de um jeito que invoque aleatoriedade em si, mas de uma maneira que dificulta com que a gente determine exatamente em que estado o nosso autômato está a qualquer momento. Mas ainda assim, as regras de execução são todas deterministas, não envolvem nenhum tipo de aleatoriedade. Então, o que eu quero dizer com determinismo exatamente? Vou colocar algumas propriedades e mostrar como que elas podem ser violadas, na verdade, como que eu vou fazer para violá-las no caso específico, né, do NFA. Então, isso vai transformar o nosso DFA num NFA, e a primeira propriedade que eu quero quebrar é essa. Então, a gente diz que ele é determinístico porque ele sempre está em um único estado bem definido. Então, para começar, o autômato deve inicializar. Para ele ser determinístico, ele deveria inicializar em um único estado. E essa é a primeira propriedade que eu vou quebrar. Né? Então, vamos colocar aqui como exemplo um estado inicial adicional, por exemplo, esse estado 4. Isso modifica bastante o comportamento do autômato, tem uma série de consequências, né? Pelo fato dele poder iniciar em mais de um estado, eu preciso repensar a estratégia de funcionamento do autômato. Eu posso pensar em tentar executar todos os caminhos possíveis, saindo do primeiro estado inicial, depois do segundo estado inicial, ou eu posso tentar manter uma lista de todos os estados que poderiam estar ativos ao mesmo tempo. Para esse exemplo aqui, as duas abordagens são equivalentes, porque a única maneira que o autômato tem, por enquanto, de aumentar o conjunto de estados possíveis onde ele poderia estar é iniciando em dois estados separados. Então, eu poderia avaliar o autômato começando do estado 1, depois do estado 4. Se algum deles chegar num estado terminal válido, eu diria que o autômato aceitou a string. Então, por exemplo, enquanto que o autômato original, sem essa setinha azul, ele aceitava algumas strings, começa AB, BA, AB, BA, e rejeitava algumas outras, como por exemplo essa string a string ABA. O nosso novo autômato aceita essas duas strings. Por quê? Eu posso começar no estado 4 e ir para o 3, né, na primeira string, e isso terminaria num estado válido. Ou eu também poderia começar no estado 4, consumir A, B, depois A e terminar no estado 3. Então, como eu sei que eu deveria começar no estado 4? A gente, na verdade, tem que testar todos os caminhos. Então, por exemplo, se eu fosse
analisar essa string A. Então, eu poderia começar no estado 1, A termina aqui no estado 2, que não é um estado terminal válido. Então, ele recusa esse caminho. Depois eu testo o outro estado inicial, 4. Então, 4, faço uma transição por A, ele termina nesse estado 3, que é válido, então eu aceito essa string segundo o novo autômato. Tá, a mesma coisa para ABA. Então, basta que o autômato encontre um único caminho válido para aceitar uma determinada string de entrada, mesmo que existam vários outros caminhos inválidos. Aí eu quero ver como que isso reflete em código. A gente vai modificar o nosso código do autômato. Esse código é uma cópia do código do DFA, então eu vou modificar aqui, chamá-lo de NFA, né, um autômato não determinístico finito. E uma coisa importante agora é o seguinte: eu não tenho mais um único estado inicial, eu tenho dois, ou poderia ter um conjunto de estados iniciais. Isso afeta bastante o mecanismo de funcionamento, porque eu não posso mais andar para cada estado no estado inicial. O meu estado agora não é mais um único número, ou único identificador do estado, mas vai ser um conjunto de estados. Então eu vou começar criando uma cópia do conjunto. É só uma boa prática para evitar que conjunto de estados que... Eu vou chamar de estados, inclusive, né, para não confundir. E esse conjunto de estados agora, antes era um inteiro, agora vai ser um conjunto. Isso vai produzir algumas alterações no código. Primeiro, porque agora eu não posso consultar diretamente o estado aqui na tabela de transição. Então, eu vou andar para cada caractere na string de entrada, eu consulto na tabela de transição. Eu não tenho mais estados, né? A tabela de transição é um mapa de um estado para um caractere e o novo estado correspondente. Então, eu tenho que verificar, na verdade, todos os estados que estão presentes no conjunto de estados atual. Então, eu tenho que andar para cada estado no conjunto de estados, eu verifico se existe uma transição, certo? E se existir uma transição, eu adiciono aquele estado no conjunto de novos estados. Então, eu vou fazer algo assim: novos estados, começa com conjunto vazio. Então, eu ando ao longo de todas as transições, verifico se a transição existe, né? Pode ser que a transição não existe. E se a transição existir, se não existir, eu deixo para lá, não faço nada. Agora, se existir, eu incluo esse estado na lista de novos estados. Tá? E no final, o meu teste não é mais verificar se a lista está no conjunto dos estados terminais válidos, mas se esses dois conjuntos, né, agora eu tenho um conjunto de estados e um conjunto dos terminais válidos, se eles possuem alguma interseção. Então, eu uso o método intersection dos conjuntos. Isso vai me dar um conjunto como saída. Eu não quero, na verdade, eu quero retornar um booleano, né? Eu quero verificar se esse conjunto de interseção é vazio ou não. Se ele for vazio, o Python converte, na função bool, converte qualquer coleção vazia para um booleano falso e qualquer coleção que contenha pelo menos um objeto para verdadeiro. Então, eu vou aplicar a função bool no conjunto. Então, só relembrando, se ele for um conjunto vazio, a função bool converte para verdadeiro, e se for, aliás, converte para falso, desculpa. E se for um conjunto que contenha pelo menos um elemento, a função bool converte para verdadeiro. Então, esse virou o nosso código. Agora, se eu aplicar a... Calma aí, aconteceu alguma coisa aqui. Se não encontrar nada, eu pulo e... faltou um detalhezinho aqui, né? Então, aqui eu ando para cada estado no conjunto atual e, no fim das contas, eu preciso trocar, né? Eu preciso trocar o conjunto de estados para esse novo conjunto que a gente calculou aqui em cima. Tá? E essa linguagem, do jeito... Vamos colocar a linguagem original, que só começava no estado 1. Aqui ele deveria aceitar todas as strings da linguagem ABA e recusar as outras. Então, é exatamente o que acontece. Né? Então aqui ele está se comportando exatamente igual àquele autômato determinístico que a gente modelou na aula passada. Então ele aceita essa string ABA, essa aqui, e rejeita todas as outras que são inválidas, segundo a linguagem ABA. Se eu colocar o autômato, o estado inicial 4, como um estado inicial válido também, ela vai aceitar essa string AB
e que continua rejeitando, aceita também a string aba, a gente já verificou isso nos nossos exemplos, né? Então a string A faz esse caminho válido, e a string ABA começa aqui em 4, vai para 3, volta para 4, depois termina em 3. Também é uma string válida. Então essa nova linguagem vai aceitar a primeira e a terceira também, e continua rejeitando a ABB. Deixa eu executar aqui, e é exatamente isso que acontece. Tá? Então, a gente generalizou o nosso autômato para fazer, como que chama? Para que ele possa estar em mais de um estado ao mesmo tempo e, em particular, para que ele possa começar em mais de um estado. Tá? Vocês podem pensar, uma outra implementação desse método seria rodar o DFA cada hora começando em um estado diferente. Isso funcionaria por enquanto, mas a gente vai quebrar algumas regras que inviabilizam essa estratégia de implementação. Então, a próxima regra que eu vou colocar aqui é a seguinte. Escrever de uma outra cor. Então, o autômato determinístico também pode fazer no máximo uma transição por estado por símbolo. Né? Ele tem uma transição de saída por estado por símbolo. Ou seja, eu não posso ter uma transição desse tipo. Duas transições saindo do estado 2 com a mesma letra. Tá? Então eu vou colocar explicitamente isso aqui. Essa é uma regra que a gente vai violar. Então, quando eu crio uma transição desse tipo, isso abre algumas possibilidades diferentes na linguagem. Né? Por exemplo, se eu fizer esse caminho aqui, que originalmente era proibido, eu crio a string aba, que já era aceita, mas enfim, aqui agora a gente tem outras possibilidades, porque eu posso voltar por esse caminho, e antes isso não era possível, né? Aqui eu posso fazer a string aba por esse caminho, 4, 3, 4, 3. Agora a gente tem um outro caminho possível, né? Então eu poderia fazer a string aba ou por aquele caminho original, ou por esse aqui, né? A, B, A, olha, esse aqui não termina a string aba, desculpa. A, B, A, isso aqui faz. Mas agora a gente tem essa possibilidade de andar A, B, A, A, B, A. Eu posso fazer quantas repetições eu quiser da palavra ABA. Então, isso aceita também, né? Agora que a gente colocou essa nova transição, nessa string aba, e eu coloco mais uma repetição aqui, aba, aba. Tá? E essa aqui só foi aceita porque a gente colocou essa opção adicional. Mas isso cria uma complicação grande. Primeiro, como eu vou representar esse autômato? Quando eu tenho essa situação de eu tenho um estado 2, um símbolo de entrada, ele está mapeando em dois símbolos de saída. Então eu preciso mudar a representação da minha tabela de transição no código. Eu não posso mais mapear um par de estado, símbolo de entrada, no único símbolo de saída, porque eu posso ter mais de um. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, trocar a representação para que eu tenha um conjunto de símbolos de saída válidos. E a gente já viu então que o nosso problema estava aqui, né? O 2B, saindo do estado 2, recebendo a letra B, eu tenho duas setinhas, uma vai para 3 e outra para 4. Então, eu vou colocar as duas aqui, uma para 3 e outra para 4. E isso muda de novo as nossas representações, porque agora eu tenho esse valor aqui, não é mais um único estado, mas vai ser um conjunto de novos estados, certo? Então isso aqui vai ser um conjunto de estados, eu não posso mais usar a função add, eu tenho que usar a função update do dicionário, do conjunto, desculpa. Coloquei estado aqui. Tá. Update status. Tá, isso roda o autômato, eu não coloquei nenhuma string nova para testar, então vamos colocar aquele exemplo dos 3 abas. Então, só lembrando, aba, dos 2 abas, desculpa. Isso aqui só funciona nesse novo autômato, por causa daquela transição 3, né, a transição dupla, de do estado 2 recebendo B, eu posso ir para 3 ou para 4. Se eu tirasse esse 4, eu voltaria para o autômato original, que rejeita essa string. Então, vamos executar só para ver. Agora ele rejeitou a string. De volta com 4 para ficar igual ao desenho. Então, a gente colocou uma possibilidade a mais, né, de que o autômato possa
transicionar para mais de um estado ao mesmo tempo. Aqui eu tenho uma possibilidade de simplificar um pouco o código. Tá? Então eu posso fazer o seguinte, ao invés de usar a indexação de dicionários, eu vou usar essa função get, e é uma função que recebe dois argumentos, o método recebe dois argumentos. Primeiro é o elemento que eu quero buscar, então eu quero buscar esse par, estado com um determinado caractere. E o segundo argumento é o valor que ele vai retornar caso o elemento item que eu estou buscando no dicionário não esteja contido no dicionário. Então, caso não exista o par estado caractere, ele vai retornar uma tupla vazia. Tá? E essa função nunca dá erro. Então, eu posso fazer dessa forma, tirar do try except. E, na verdade, eu não preciso nem criar essa variável status. Eu posso simplesmente substituir a chamada de função diretamente dentro do update. Isso deixou as coisas um pouquinho mais compactas. E agora a gente tem, né, o autômato funcionando. Só por uma questão de curiosidade, é possível deixar isso ainda mais compacto, tá? Que é utilizando uma compreensão de dicionários. Então, sempre que eu tenho esse padrão, começo com uma coleção vazia, faço uma iteração, adicionando elementos. Deixa eu ver, dá para fazer? Ah, não, aqui não dá por causa do update. Então deixa para lá. Tem como fazer isso invocando alguns mecanismos mais avançados do Python. Vamos fazer. É que eu prometi, vamos fazer. Eu vou começar fazendo do jeito mais... Se a gente estivesse adicionando um estado por vez, que não funciona, porque aqui a saída é um conjunto de estados, não é um único estado. Né? Mas se eu estivesse acrescentando um único estado por vez, eu poderia tirar todo esse laço e fazer algo assim. Eu vou calcular esse elemento para cada estado em estados. Questão de abreviação, vou chamar estado de S. Para cada S no conjunto de estados, eu faço eu pego o estado na tabela de transições e junto todo mundo num conjunto. Isso não funciona porque a saída dessa função é um conjunto de conjuntos. Cada chamada desse método vai me retornar um conjunto então eu estou criando um conjunto de conjuntos, o que não funciona para a função, não funciona para o nosso caso. Eu quero expandir esses conjuntos dentro da tabela de estados. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou chamar essa função chain, e o que a função chain faz? Ela recebe uma from iterable, eu apaguei chain. Na verdade ela tem essa versão aqui, chain from iterable. E o que ela faz? Ela recebe uma lista de listas, ou na verdade, uma lista ou uma sequência de coisas iteráveis, ou na verdade, um iterador de coisas iteráveis, né? Como se fosse uma lista de listas, um conjunto de conjuntos, algo assim, e planifica a lista. Então, por exemplo, se eu passar para chain essa lista de listas, ela vai me retornar não exatamente uma lista, mas um iterador planificando. Então, nós abrindo cada um dos conjuntos, criando uma lista plana. Esse é um jeito de deixar tudo com menos linhas, não com uma exatamente. O autômato continua funcionando como antes, e agora com um pouco menos de código. Eu não quero extrapolar demais, eu acho que aqui já está no limite meio da legibilidade, então eu vou voltar o código para o que ele era antes, mas aqui só a título de curiosidade. Voltando para o nosso autômato, tem mais uma última propriedade que eu quero generalizar. E essa propriedade é que eu quero violar, na verdade. Né? Então, só para relembrar, a gente abandonou essa propriedade para passar do determinístico para o não determinístico, e tem mais uma que eu quero abandonar, que é a propriedade de que cada transição utiliza exatamente, né, consome exatamente um caractere. E aqui a gente pode pensar em duas maneiras de generalizar, né? Permitir transições que consomam 2 símbolos ou mais e permitir transições que não consumam nenhum símbolo. A primeira generalização é um pouco trivial, para falar a verdade, né? Então imagina que eu queira fazer um caminho que vai do 3 para o 2 consumindo AB, e não só uma das duas letras, mas as duas em sequência. Eu poderia
criar esse tipo de transição, mas ela é trivial. No fundo, eu poderia simplesmente colocar um estado aqui no meio, né? Primeiro consumir o A, depois o B. Então, eu não vou por essa linha, porque é uma generalização trivial. Mas vamos pensar o que acontece se eu puder andar de um estado para o outro sem consumir nenhum caractere. Então, nesse caso, eu poderia, por exemplo, criar uma transição desse tipo, que talvez eu possa ir do 3 para o 2 sem gastar nada. Então, eu não coloco nenhum símbolo aqui. Na verdade, é bom colocar alguma coisa avisando que essa é uma transição vazia. O símbolo usual para representar isso, né, nos livros de compiladores, é a letra epsilon. Tá? Então, epsilon denota uma transição vazia, onde eu posso sair do estado 3 para o 2 sem gastar nenhuma transição. Tá? Então, a gente vai violar essa... sem gastar nenhum símbolo. A gente vai violar essa propriedade agora. E eu quero mostrar como que isso se reflete em código. E para distinguir esse autômato não determinístico, com essas duas propriedades a mais, né? Que ele pode começar em mais de um estado ao mesmo tempo e pode bifurcar nas suas transições, do autômato que eu vou escrever agora, que é o autômato com transições epsilon, eu vou chamar esse NFA epsilon. Na verdade, eu vou manter essa implementação e criar uma cópia aqui, porque às vezes a gente não precisa de todo esse ferramental de epsilons. E esse novo autômato NFA epsilon precisa de um argumento a mais, que consiste no conjunto das transições epsilon. Na verdade, é um dicionário e mapeia cada estado em todas as transições epsilon a partir dele. Então, por exemplo, o estado 3 tem uma transição epsilon para 2. Tá? Lembrando que isso é um conjunto de transições, eu posso ter mais de uma transição epsilon saindo do mesmo estado. E aqui vale a pena mencionar uma tecnicalidade. Se eu tiver, por exemplo, todos os estados têm implicitamente transições epsilon para ele mesmo. Então, a gente não representa isso. Se isso aparecer no autômato, num gráfico que representa um autômato, simplesmente apago essas transições porque elas não fornecem informação nenhuma. Né? Estão simplesmente falando que eu posso me manter num determinado estado sem gastar nada, ou seja, nada acontece. Agora, se eu tiver uma situação como essa, eu posso sair do 3 para o 2 via transição epsilon e do 2 para o 4 via outra transição epsilon. Implicitamente, eu tenho uma transição epsilon ligando 3 e 4, porque eu posso andar para 2 sem gastar nada, depois andar para 4 sem gastar nada. Esse conjunto, na verdade, deveria ter esse conjunto completo, né, com todas as transições epsilon possíveis. A gente chama esse conjunto de fechamento epsilon, que ele inclui as transições que estão representadas diretamente e as transições indiretas, como essa aqui do 2 para o 4. Então, a partir de 3 eu posso ir para 2 e para 4. Para 2, com uma transição epsilon que está explícita no grafo, e para 4 para uma transição implícita, e a partir do 2 eu posso ir para 4. Então a gente tem essas duas transições a mais, e eu preciso contemplar isso. Tá? Então agora eu vou executar esse NFA epsilon, passar o conjunto dos epsilons, né, o dicionário, o mapa dos epsilons aqui também, e depois a gente testa para ver algumas strings a mais. Não vamos fazer isso agora, criar algumas strings que podem ser feitas por esse autômato, mas não podem por outro. Né? Por exemplo, nesse autômato com essa setinha verde, a gente ganhava essa string aqui, ABA, ABA. E qualquer número de repetições de ABA. Né? O ABA seguido de AB, enfim, tem várias opções aqui. Aqui, como eu posso fazer essa transição? Né? Eu crio um ABA, termino no estado 3. E via transições epsilon, eu posso ir para 2, depois para 4. Eu também posso colocar um A no final. Então, eu posso criar essa string, ABAA. E essa string, vamos ver, se eu não me engano, não era possível antes. Vamos verificar, né? Então, ABAA. Né? Em todo caso, quando a gente... Né, em todos os caminhos possíveis, depois de consumir ABA, já terminava aqui no estado 3. E do estado 3, sem transições epsilon, não tem como eu consumir esse A e chegar numa string válida. A gente pode verificar isso colocando essa string de teste, ABAA, e por enquanto eu não incluí as transições epsilon. Então esse NFA está funcionando como se as transições epsilon estivessem desabilitadas. Tá? Vamos ver se ele rejeita a string. Cadê? ABAA. Faltou colocar uma vírgula aqui, o Python junta as strings. Então a ABAA foi rejeitada. Tá? Eu quero ver agora com a inclusão das transições epsilon se ele de fato vai aceitar essa string.
Tá, e como que eu faço para as transições épsilon? Para implementar esse autômato, eu tenho que alternar entre executar transições epsilon e avançar o autômato, né? Porque as transições epsilon podem aumentar o conjunto desses estados válidos. Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou fazer transições epsilon, rodar uma iteração, depois criar novas transições epsilon. Tá? E como que a gente pode fazer isso? A ideia é fazer o seguinte: para cada estado no conjunto de estados, eu vou atualizar o estado, incluindo todas as transições epsilon para aquele estado. Então, eu vou consultar epsilons para aquele estado e incluir todo mundo aqui. Agora, só algumas tecnicalidades. Essa consulta ao dicionário pode falhar se o estado não contiver nenhuma transição epsilon. Então, ao invés de usar essa sintaxe, eu vou usar a função get para pegar o estado e retornar uma tupla vazia, né, uma lista vazia, caso ela não exista. Outra tecnicalidade aqui pode acontecer de eu alterar o tamanho do conjunto durante a iteração. E isso normalmente dá problema em Python, né? Eu não posso modificar o tamanho do conjunto enquanto eu itero em cima dele, porque fica um pouco ambíguo. Eu devo considerar os estados, né, que estavam no início do laço for, ou na medida que entra um estado novo eu deveria incluir esse estado novo na iteração. Se eu incluir esse estado novo num ponto anterior do conjunto, deveria incluir esse estado na iteração. Não, isso gera uma série de complicações, de questões difíceis de responder. Então o Python decidiu falar o seguinte: não pode alterar o conjunto, né, uma lista, um conjunto durante a iteração. Eu preciso fazer uma cópia para poder iterar e modificar o tamanho do conjunto ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu pego esse código antes de executar a primeira iteração e depois de executar cada iteração, a gente complementa o conjunto de estados fazendo mais transições epsilon. E agora ele aceitou todas as strings. Vamos ver se isso é verdadeiro. A gente não testou essa string ABB. E eu não sei se ela realmente é aceita pela linguagem. Né? Nosso autômato, na verdade, virou quase que um labirinto, onde a gente tem... É fácil se perder nesses caminhos, mas vamos ver. Vamos ver se acha algum caminho que valida a string ABB. Então, eu poderia testar aqui andando por todos os caminhos, né? Primeiro eu tento por aqui, cada bifurcação eu verifico se vai fazer uma árvore de caminhos. Então a gente pode testar, como que chama? Executar de um outro jeito um pouco mais sistemático. Eu vou fazer das duas maneiras, primeiro pelas bifurcações e depois, na segunda maneira, um pouquinho mais sistemática, elas dão o mesmo resultado. Tá? Então, nas bifurcações eu vou montar uma árvore. Então, a ideia é que só por uma questão de espaço, eu não sei se dá para fazer, acho que talvez dê para fazer na horizontal. Então, vamos começar no estado... Eu tenho já de cara uma bifurcação, né? Então, eu vou começar e eu posso já de cara bifurcar, porque eu posso começar no estado 1 ou no estado 4. Tá? Sem receber nenhum caractere. Agora a gente recebe o A. Então, recebi o A. E aqui eu recebo um A também. No estado 1, recebendo A, eu vou para 2. E aqui não tem nenhuma ambiguidade. Tá? Já no estado 4, recebendo um A, a gente vai para 3. Também, nenhuma ambiguidade. E aqui a gente cria duas bifurcações. Porque quando eu chego no estado 2, eu tenho a opção de ir para 4, via transição epsilon, ou continuar em 2. Então aqui tem uma bifurcação. Já no estado 3, eu posso ir via transição epsilon para 2 e via uma outra transição epsilon para 4. Então eu já crio duas bifurcações. Uma transição epsilon para 2, outra transição epsilon para 4. Dá para ver que isso aqui vai ficar grande, né? Isso a gente só consumiu o primeiro caractere. Agora vamos consumir o próximo, o A. Então a partir do 2, consumo A, vamos ver o que cada estado gera. Então a partir do 2, consumindo A, eu não tenho lugar nenhum para ir. Tá? E aqui eu vou ignorar as transições epsilon, porque a gente está fazendo elas explicitamente depois de cada transição. Tá? Então, 2, recebendo A, eu não posso ir para lugar nenhum. Então, esse caminho morre.
Aqui é a mesma coisa. Notem o seguinte, aqui eu tenho estado 2 recebendo A. Então, qualquer conjunto de caminhos que eu faça a partir daqui, e como a gente está sincronizado também né, na ordem de consumir essa string, qualquer conjunto de caminhos que eu fizesse aqui seria idêntico a um conjunto que eu poderia fazer aqui, que na verdade é um fim da linha, né, que é um caminho sem saída. Mas a mesma coisa aparece aqui. Tá? Então, qualquer caminho que eu possa fazer a partir desse estado 4, recebendo um A, vai ser idêntico a um caminho que eu poderia fazer a partir daqui, estado 4, recebendo A. Então, eu não preciso continuar com os dois caminhos. Eu vou colocar aqui 3 pontinhos, só para lembrar que existe uma repetição desse caminho em algum outro lugar na árvore, nesse caso aqui. Tá? Se quiser, eu posso até marcar com alguma cor para lembrar, né, que esse caminho aqui, ou essa transição aqui, vai continuar aqui. Então, vamos lá. A partir do estado 4, recebendo um A, a gente vai para 3. E daqui eu tenho algumas transições epsilon. Então, 3 vai para 2 e para 4. Transições epsilon realmente dificultam a nossa vida, né? E aqui a gente continua a execução. Vamos receber um B agora. Então, a partir de 2 recebe B, de 4 recebe B. 2 recebe B, vai para 3. Aliás, não. Decide fazer as epsilon. Então, vai para 2 e 4. Né? 2 eu tenho uma transição epsilon para 4. E 4 eu não tenho nenhuma transição epsilon. Então, agora sim a gente vai consumir o B. Então, eu tenho B, recebe B aqui e recebe B aqui. Notem aqui, eu tenho 4, estado 4 recebendo B aqui também. Então, esses dois caminhos vão ser subcaminhos iguais. Eu vou marcar aqui com uma cor só para lembrar onde cada um deles está. E eu vou fazer só um deles. Tá, 2 recebe B, eu vou para o estado 3. E 4 recebe B. Aliás, desculpa, 2 recebe B, eu vou para o estado 3, ainda estava esquecendo dessa transição. Eu vou para 3 e para 4. Deixa eu apagar aqui. A gente vai ter que fazer uma setinha maior. Então, 2 recebe B, a gente pode ir para 3, para 4. Aqui eu posso apagar, reescrever aqui. 4 recebendo B, 4 recebe B, é um caminho sem saída, não tem nenhuma transição para B. Então, não vou nem marcar que eles são iguais, porque já é trivial. Dois caminhos sem saída. E aqui essa árvore está ficando gigante, tá? Então, a partir do estado 3 tem 2 epsilon, a gente faz toda aquela construção. Eu vou para 2 e para 3. Sempre que cai no estado 3 eu fico desanimado. Para 2 e para 4, desculpa. E no estado 4 não tem nenhuma transição epsilon. Então, a gente só escrever ele um pouquinho mais embaixo. Falta o último B. Então, vou colocar as transições aqui. B e B. A gente já viu que do 4 recebendo B, eu vou para um caminho sem saída. E do 2 recebendo B, a gente vai para 3. E aqui faz a última transição epsilon. Então, eu posso ir via epsilon para 2 e via epsilon para 4. E aqui termina. Então, meus últimos estados são esses aqui, 2, 4 e 3. Ele pode estar em qualquer um desses estados, e desses 3 estados, estado 3 é um estado terminal válido. Então, ele foi aceito. Tá? É um jeito horroroso de executar o autômato, e agora eu vou fazer de uma outra maneira para mostrar que essa string é válida de fato. A gente já viu aqui de uma forma, mas a chance de eu ter cometido algum erro aqui é bem alta. Eu vou executar de uma forma um pouco mais sistemática, que por acaso espelha melhor o código que eu criei com vocês. Tá? Então, a gente começa aqui no início. No início eu estou no estado 1 e 4. Então, eu coloco o conjunto dos estados que o autômato pode estar naquela transição. De 1 e 4 faço todas as transições epsilon. Tá? E não tem nenhuma transição epsilon a partir de 1 nem a partir de 4. Então, ele mantém o estado anterior. Eu vou representar isso com 3 pontinhos. Ou, vamos colocar outra coisa. Tá, vou colocar só um ponto. Mas agora a gente faz uma transição. Esse epsilon só tá aqui para lembrar de fazer as transições epsilon. Vou consumir o primeiro caractere A. Então, fazendo uma transição por A, eu tenho a partir do 1 vou para 2. E a partir do 4 a gente pode ir para 3.
Tá? Agora eu faço as transições epsilon. 2 pode ir para 4. E lembrando, quando eu faço as transições epsilon, se esses conjuntos mudarem, os estados originais se mantêm no conjunto. Aí eu vou colocar os estados adicionais aqui. Tá? Então, acabei de pensar numa notação mais interessante aqui, que é o seguinte. A gente calcula os estados, eu coloco aqui uma barra para representar os estados que podem ser acessados por transições epsilon. E no caso aqui não tem nenhum. Tá? Então a gente consome um A, eu começo com, então, o 1 vai para o estado 2, o 4 vai para o estado 3, coloco a barra e estendo com as transições epsilon válidas a partir de 2 e 3. 2 pode ir para 4 e o 3 pode ir para 2 e para 4, mas tanto 2 quanto 4 já estavam no conjunto, a gente coloca assim. Então agora eu tenho esses três estados. Barra ficou pesado, eu vou botar um ponto e vírgula. 2, 3, ponto e vírgula, 4. Inventando a notação aqui na hora. 1, 2, opa, 1. Mas eu gostei dessa ideia. Agora, vamos consumir o próximo A. Então, no próximo A, o 2. Esse é fim do caminho para 2, não vai para lugar nenhum. O 3, por A, pode voltar para 2. E o 4, com uma transição de A, pode ir para 3. Agora a gente faz as transições epsilon. O 2 pode ir para 4 e o 3 para 2 e 4. Então, isso inclui mais o estado 4 aqui. Agora a gente recebe B. Próximo caractere. 2 pode ir para 4 ou para 3. E 4 pode ir com B, não pode ir para lugar nenhum. Fim do caminho. A gente estende com as transições epsilon. E nesse caso, o 4 não tem nenhum epsilon, mas o 3 pode ir para 2 e 4. Isso acrescenta o estado 2 no meu conjunto. E finalmente, colocar a setinha aqui para baixo, eu posso ir para recebendo o último B, fim da linha, 3 recebendo B também é fim da linha, e 2 recebendo B vai para 3. Faço as transições epsilon, e aqui, cadê? 3 vai para 2 e 4. Tá? Como o 3 é um estado terminal válido, isso valida a nossa string. Tá? Então, essa é uma maneira de rastrear a execução do algoritmo que eu mostrei para vocês no papel. Então, só recapitulando, né? Eu começo com os estados iniciais, faço as transições epsilon e vou consumindo cada caractere, faço as transições e estendo pelas epsilon. E a gente vai fazendo assim até terminar a string. Tá? Lembra aqui que quando eu faço as transições epsilon, na verdade é o fechamento epsilon. Né? Então eu faço todas as transições que eu poderia fazer a partir de um estado seguindo o caminho dos epsilon. Então, por isso que na hora de fazer as transições epsilon a partir de 3, como aqui no finalzinho, eu incluo 2, que tem um epsilon ligado diretamente, e o 4, que não tem, que é um epsilon indireto, vem dentro do fechamento. Certo, gente? Então é isso. Esse foi o autômato não determinístico finito. Aliás, faltou um último detalhe importante, que é como eu represento, né, esse autômato. Eu coloquei a representação em código, mas é útil achar representações na forma de tabelas também. A gente tem essa representação gráfica, né, por um grafo, mostrando as transições, e eu também posso codificar da seguinte maneira. Aqui é o caractere, estado, saídas e epsilons. Aliás, acho que normalmente ao contrário, né? Eu coloco o estado e o caractere. Então, vou colocar todos os estados aqui, 1, 2, 3, 4. Então, estado 1, eu posso receber A ou B, e a partir, recebendo A, ele vai para o estado 2, recebendo B, vai para 4. E os epsilon para o estado 1, não sei o que, nenhum. Esse conjunto é vazio. Posso explicitar ou deixar vazio mesmo. Para o estado 2, eu tenho saída só recebendo o caractere B. Então, B. Mas recebendo B, eu posso ir para 3 e 4. Então, eu coloco aqui o conjunto das saídas e o conjunto dos epsilon para 2. Eu tenho uma transição epsilon para 4. Já a partir do estado 3, eu tenho transição com A e B. Né? Então, A e B. Com A, eu vou para 2. Com B, eu vou para 4.
E os epsilon do estado 3, eu tenho diretamente esse epsilon para 2. Opa. E se quiser, a gente pode até extinguir aqui, eu tenho um epsilon indireto para 4, seria um epsilon de fechamento. Os dois, na prática, funcionam como se os dois estivessem presentes, tá? Eu tenho que colocar todos os epsilon do conjunto de fechamento só para lembrar na hora da execução do algoritmo. E, finalmente, 4, eu tenho somente essa transição de saída com A, e daqui eu vou para 3. O conjunto de aceite só contém o 3, e o estado inicial é o 1. Então, isso termina a representação na forma de tabela daquele autômato. Então é isso, gente. Eu vou terminar aqui. Na próxima aula a gente vai ver como que constrói autômatos para representar expressões regulares. Essa é conhecida como construção de Thompson. É uma das maneiras de fazer isso, não é a única, mas é talvez a mais tradicional e mais fácil de entender também.